Eu queria, antes, que você explicasse quem é pré, quem é pós, qual é o terceiro? É o mid, Mi... o pré, o meso, o mid e o pós. Tem até um quarto, né? Só que é meio Qual louco, que é né? o quarto? Nunca ouviu falar, não? Não sei. É o preterismo. Acho que não. Nunca ouviu? Mas explica pra gente, então, o que que é o pré, o mid e o pós. Tá. E o preterismo. Milenista, né? Que fala. Pré-milenista. Tem a milenistas, o milenismo. Vou explicar. O pré-tribulacionismo é um grupo da igreja, tá? Forte, é o mais forte de todos. É o que mais se predomina nas igrejas, principalmente pentecostais, neopentecostais, que diz que eles pegam o Apocalipse 3:10 e diz que Deus, ali está escrito que Deus vai guardar a igreja da grande tribulação. Ou seja, Jesus, ele arrebata a igreja antes do aparecimento do anticristo, antes do governo do anticristo e antes do grande tormento, da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Tá? O pré-tribulacionismo é o grupo mais forte na igreja. Tá? Eles pegam diversas passagens e acreditam firmemente que a igreja não passa. Não passa. Então, posso ler aqui rapidinho? Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa grande tribulação. Essa é a base. É a base deles que dizem, ó, a igreja não verá o anticristo, não verá a grande tribulação. E eles dizem que a qualquer momento iminente, a gente está aqui no podcast, a roupa caindo. Nem a gente vê nos filmes. Exatamente. A maioria dos filmes utiliza o pré-tribulacionismo. E aí eles acreditam que não passa. Eu tenho uma pergunta sobre... você é pós, né? Sou pós. Mas de repente você possa responder a minha pergunta. Para quem é pré, por exemplo, que tipo de resposta, que tipo de argumento eles teriam para, por exemplo, se toda a igreja vai subir, quem é que vai ficar para falar de Jesus pros que não são cristãos, pros que ficaram, né? Tipo, se não tem mais nenhum cristão aqui, como é que... Quem vai falar? Então, eles dizem que não é toda a igreja que será arrebatada. Eles dizem que apenas a igreja que está vivendo a Bíblia, que está em comunhão com Deus. Quem está desviado, por exemplo, eu disse que estava desviado, eu ficaria. Ah, entendi. Entendeu? Quem está aí na balada, pecando, entregue fora da igreja, esses ficam e têm uma segunda chance. Sim. É uma repescagem. Então, o pré-tribulacionismo, você vê, ela é pós. Eu não disse nada. Se riu, é pós. O pré, eles acreditam que terá uma repescagem. Então, uma parte da igreja é arrebatada e a outra fica aqui passando pelos problemas, vai pegar o couro aqui do anticristo, da grande tribulação, e aí, se arrepender, passando por esses problemas, após isso, a grande tribulação, o anticristo, essa igreja se ficará aqui, junto com os judeus, pregando o evangelho, né, em arrependimento, buscando uma nova chance. Aí eles subiriam na segunda chamada. Sobe na segunda chamada. Mid, meso. Tá, o mid e meso, eles acreditam que a igreja ela vai estar aqui no governo do anticristo, vai estar na grande tribulação, mas quando estiver no meio da semana, né, é uma semana, são 7 anos. Aí, nos 3,5 anos, na metade, a igreja é arrebatada. Tá? No livro de Daniel diz que serão 7 anos de grande tribulação. Aí, de acordo com o MID, esses especialistas acreditam que a igreja é arrebatada no meio ali, ou seja, não no auge. E aí sobe todo mundo. Não fica ninguém aqui. Todo mundo que é cristão. Todo mundo é igreja. Que crê em Jesus, sim. E aí tem o pós-tribulacionismo, que é o que eu acho que está mais congruente com a Bíblia, que é a igreja, satanistas, ateus, todo mundo no mesmo barco, né? Porque eu acredito que, né, a Bíblia demonstra diversas passagens que a igreja passou por deserto, a igreja passou por tribulações ali, por exemplo, na destruição do templo 70 depois de Cristo. Então tem muitas passagens que não mostram arrebatamento do povo de Deus. Quem foi arrebatado foi Elias. Que nem foi um arrebatamento, né? Foi uma carruagem que desceu e pegou ele. Ele não foi... Tem isso na Bíblia. Enoque,
Enoque teve ali no período pré-diluviano. Então, assim, então no pós, você não acredita, você e quem é pós, não acredita, vocês não acreditam, então, que vai haver o arrebatamento, mesmo após os 7 anos de tribulação. Sim, sim, a gente acredita, só que as duas coisas juntas. Jesus abre os céus, Mateus 24. Tá escrito lá exatamente assim. Os céus se abrem, Jesus chega nos céus com seu exército de anjos, o arcanjo toca a trombeta. Todo mundo tá entendendo tudo. Quando isso acontecer, não tem sumiu fulano. As Isso, pessoas não vão vai ter um entendimento do que tá Todo mundo vai estar acontecendo. aqui num período, cara, distópico, entendeu? O anticristo, todo mundo aqui, a Bíblia diz que tá escrito em Mateus 24, todo mundo, todo olho verá. As nações se arrependerão, cairão de joelhos, vai ser algo O magnífico. mundo inteiro tá enxergando Magnífico. a mesma coisa. Ele vai estar lá no céu, o arcanjo vai tocar a trombeta e Jesus vai mandar todos os anjos ir para os 4 cantos da terra reunir os eleitos. Isso 7 anos Isso. depois da Passa tribulação. por tudo, toda a agenda de fim dos tempos, governo do anticristo, falso profeta chega, todo mundo, todos os personagens, a besta. E aí, no final desses 7 anos, entendeu? Vai passar as trombetas, os selos, os cavalos. E, inclusive, o primeiro cavaleiro, o branco, é o anticristo. Então, a igreja passa pelas trombetas, pelos selos, pelos cavaleiros. E aí, no final, Mateus 24, Jesus chega e arrebata a igreja, acabou. Os que ficarem aqui são os condenados para receber as taças, derramamento, finalização do fim dos tempos. Eu tenho outra dúvida. Você tem dúvida, Natália? Porque eu tenho muitas dúvidas. Vai. Pode mandar. É sobre uma outra questão que também tem a ver com a escatologia. Também dentro da igreja, muitas opiniões diferentes sobre a morte, né? Tem gente que acredita que morreu, você vai imediatamente pro céu. E tem gente que você acredita que você morre, só que você fica ali num estado adormecido e que você vai acordar quando Jesus voltar. Queria saber a sua opinião sobre isso também, o seu entendimento sobre isso. Muita gente utiliza a passagem do ladrão na cruz, né? Que diz que hoje mesmo, Jesus fala, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Eu acredito que isso é uma questão de sabe, a alma dele. Na minha interpretação, eu vejo a pessoa, ela morre e fica em um sono profundo. Só que ela não percebe isso, porque a Bíblia diz que será um piscar de olhos. Quando a gente dorme, a gente não sente que está dormindo. A gente só dorme e acorda. Então, eu acredito que será assim na morte das pessoas, né? Ela terá esse sono profundo. E aí, inclusive, no livro de Mateus diz que quando Jesus ele chegar, ele vai ressuscitar primeiro os mortos, tá? Vão ser ressuscitados e depois a gente que está vivo, que ainda estiver aqui, vai ser arrebatado aos ares. Então, eu acredito nisso, nessa passagem que diz que Jesus vai acordar ali quem está morto, levando para o céu.